vocês já sabem, o pior aconteceu e a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Isso vai ter consequências graves para o mundo inteiro, inclusive para nossas vidas. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou discutir um pouquinho sobre o que pode acontecer. Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. O vídeo de hoje eu não queria estar fazendo porque é um assunto bem chato, sabe? Guerra, todos os lados perdem e é um negócio muito ruim, mas vai influenciar a nossa vida, né? Então a gente tem que conversar um pouco sobre isso. Esse canal não é sobre guerras, tá? Esse canal é sobre investimentos. Eu convido você, se não conhece, a dar uma olhada aqui nesse canal. E se curtir, eu convido você a se inscrever nesse canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiro de tudo, por que tudo isso está acontecendo? Pelo que eu fui pesquisando e descobrindo, eu percebi que é um conjunto de fatores, tá? Mas na minha opinião, isso é a forma como eu penso. Eu creio que isso se aconteceu devido a uma falta de diplomacia. Os Estados Unidos estão com uma política já de longo prazo de aumentar a OTAN, os países pertencentes à OTAN. Uma coisa que, no meu modo de ver, é totalmente desnecessário e é uma maneira de provocar a Rússia. E os Estados Unidos continuavam fazendo isso. E claro que o Putin não ia gostar, né? Imagine você ir colocando o exército inimigo cada vez mais próximo de você. Então isso soou para o Putin como uma provocação, tá certo? E a Ucrânia, ela está ali bem no meio, separando a Rússia da Europa. Então é um país muito estratégico. E a Ucrânia é assim, sempre que tem um presidente mais pró-Europa, mais pró-Ocidente, a Rússia acha ruim. E sempre que tem um presidente mais pró-Rússia, a Europa acha ruim. Então ali a Ucrânia, ela está numa região muito complicada, tá certo? E aí o que aconteceu? Foi devido a uma falta de diplomacia do Ocidente, havendo uma escalada de tensões, e aí o Putin decidiu tomar a pior medida possível, que é invadir a Ucrânia, um país desmilitarizado, porque a Ucrânia abriu mão do seu armamento quando acabou a Guerra Fria, e ela abriu mão do armamento sob a garantia de que não seria atacada. E se ela fosse atacada, seria protegida. Mas o que aconteceu? A gente está vendo agora a Ucrânia sendo atacada e o Ocidente não fazendo absolutamente nada. Então, ela abriu mão das suas armas e agora ela está sofrendo por causa disso, porque o Ocidente meio que abandonou a Ucrânia. Parece que não está fazendo nada. Os presidentes da Europa e dos Estados Unidos parecem estar mais preocupados com a política interna do país deles do que com as vidas que estão sendo perdidas, massacradas pelo exército russo lá na Ucrânia. Então é uma situação muito triste que o Ocidente está se colocando como bonzinho, mas para mim ele também é responsável, assim como o Putin, claro, é responsável, mas o Ocidente também tem boa parte de responsabilidade pelo fracasso diplomático. E como isso afeta a sua vida, a nossa vida? Bem, é difícil prever, tá? Mas dá para ter algumas coisas bem óbvias. Por exemplo, a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo e gás natural para a Europa. Havendo guerra, vão haver sanções contra a Rússia que vão impedir a Rússia de comercializar isso para a Europa. Então a Europa vai faltar petróleo e gás natural, eles vão ter que procurar em outro lugar. Isso representa uma redução da oferta, sendo que a demanda não mudou. Ou seja, oferta menor e demanda alta, isso gera aumento de preços. Então a gente já viu aí, o petróleo continua subindo, está passando agora da casa dos $100, e com o petróleo alto, isso gera inflação mundial, porque o petróleo é necessário para transportar as coisas, para fazer gasolina. Então, e não só gasolina, mas muitas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a primeira consequência seria essa, a inflação. Então, no caso do Brasil, se isso realmente acontecer, a taxa Selic, que já está alta, vai ter que continuar subindo ou ficar alta por mais tempo. Isso é muito ruim para o nosso país. Primeiro, porque a taxa alta inibe o movimento da atividade econômica. O Brasil está num momento legal
de redução de desemprego. Havia 14 milhões de desempregados, agora a gente tem 11. Então a gente está, apesar aos trancos e barrancos, conseguindo empregar a galera. Só que se isso acontecer, a inflação continuar aumentando, vai ser ruim para todo mundo, porque os empregados vão ter menos poder de compra e possivelmente essa onda de diminuição do desemprego pode se reverter. Outras consequências que podem ter para nós por causa dessa guerra. Rússia e Ucrânia são grandes produtores mundiais de trigo. E trigo a gente usa para fazer pão, para fazer cerveja, para fazer farinha, para fazer tudo. E o Brasil não produz trigo, o Brasil importa. A maioria do trigo que o Brasil importa é de fora, ou da Argentina, ou lá da Rússia mesmo. Então, isso aí pode gerar um problema, porque vai aumentar o preço de commodities agrícolas. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que os preços vão subir, e o lado bom é que o Brasil é um país fortemente agrícola. Então, se os preços subirem, pode acontecer de as empresas agrícolas nacionais gerarem mais lucro e isso ser bom para o país, porque aí vai acabar entrando mais dólares no país. Então, para mim, a situação está uma incógnita. Ao mesmo tempo que eu acredito que vai ter um aumento de preços, eu acho que pode entrar muito dólar no país. E como está uma tensão internacional muito grande e o Brasil ainda é um país pacífico, pode acontecer também de as pessoas se voltarem para o Brasil, porque o mundo inteiro está no estado de tensão, mas aqui no Brasil as preocupações são menores, né? Não são preocupações de guerra. Então pode acontecer, como já vinha acontecendo, do investidor estrangeiro se voltar para colocar dinheiro no país. Entrou no mês de janeiro 40 bilhões de dólares do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Se esse movimento continuar, o dólar pode cair. E aí a baixa do dólar compensaria esse aumento de preço das commodities. Mas não dá para saber o que vai acontecer, né? Até porque momentos de guerra as pessoas tendem a se refugiar no que é mais seguro. Então a tendência mesmo para as bolsas, para os ativos de risco, é caírem e as pessoas indo para ativos mais seguros. Alguns setores pontuais da bolsa podem se valorizar, como o setor agrícola e o setor de petróleo. Mas também é difícil saber o que vai acontecer. Tá, ali o Putin, ele toma a Ucrânia, ele domina a Ucrânia. O que ele vai fazer com isso? Ele vai pôr um outro governo, ele vai anexar a Ucrânia ao território dele, e depois disso, o que vai acontecer? Não dá para prever, mas a gente consegue ver algumas consequências mais imediatas, que são essas que eu citei. E para o mundo da economia, para o mundo dos investimentos, quais as consequências? A tendência geral é de baixa, tá, galera? Guerra é o pior cenário possível, é o cenário que todo mundo perde. Então, o que fazer com o seu dinheiro nesse momento? É importante você estar protegido de alguma forma contra a inflação. Dependendo da ação que você compra, você pode estar protegido porque algumas ações corrigem o preço de acordo com a inflação. Fundos imobiliários também corrigem o preço de acordo com a inflação. Ou até mesmo títulos públicos. Título IPCA+, vai acompanhar a inflação. Então é importante ter no seu dinheiro alguma coisa que vá proteger o seu dinheiro da inflação, tá? Existe um meio também de proteger sua carteira contra quedas. Existe um negócio chamado opção de venda. Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você compra 100 ações da Petrobras. Então a Petrobras está R$ 34, você pega lá 3.400, compra 100 ações da Petrobras. Você pode comprar junto com a ação uma opção de vender as suas ações da Petrobras a R$ 35, um pouco acima do que você pagou. Você vai pagar um pouco a mais. Então você vai pagar lá, em vez de pagar 3.400, você vai pagar 3.500. Entretanto, você vai ter a opção de vender as suas ações a R$ 35 em uma data futura, por exemplo, em maio. Então você compra uma opção de vender Petrobras a R$ 35 em maio. Se a sua ação subir, você não perdeu nada, muito pelo contrário, você ganhou. Mas se a guerra continuar mais longa e as ações da Petrobras caírem, você tem a opção de vender acima do preço que você pagou, porque você comprou essa opção. Então existe essa possibilidade. É uma espécie de seguro que você faz para as suas ações. Então, se você está com muito medo, essa é uma alternativa. Você paga uma opção de venda. Você compra isso. Você vai pagar um pouquinho mais de dinheiro, mas vai deitar a sua cabeça mais tranquilo
na hora de dormir. É uma proteção aos seus investimentos. E outra forma é você vender algo que você não tem. Vou explicar como é que funciona. Suponhamos o BOVA11. BOVA11 é um ETF que replica o desempenho da Bolsa Brasileira. Então você aluga o BOVA11 de alguém, aí você pega esse BOVA11 e vende para outra pessoa. Só que aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro, como você vendeu, pertence à pessoa que você alugou, tá certo? O que acontece? Se a bolsa cair, o BOVA11 vai desvalorizar. E você vai poder recomprar o BOVA11 a um valor mais baixo do que o que você recebeu na venda. Então você vai vender, vai ter esse tanto de dinheiro. O BOVA11 vai cair. Então você vai conseguir, com uma parte desse dinheiro, recomprar o BOVA11 e devolver para a pessoa que você alugou. E ainda vai restar um lucro na sua conta. E esse lucro vai ser proporcional à queda do BOVA11. Então, por mais que as suas ações caiam, você vai ter um lucro, porque você vendeu o BOVA11, entendeu? Isso se chama operar a descoberto. Então é uma outra maneira de se proteger das quedas. Então, mesmo com renda variável, você pode usar de artifícios para limitar as suas perdas em momentos de grande tensão como esse que estamos vivendo, beleza? Era esse o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham curtido. Esperamos que essa situação não continue, né? Que a guerra pare, que vidas deixem de ser desperdiçadas. Não tem motivo nenhum para essa guerra acontecer e vai ser melhor para o mundo inteiro, para a economia do mundo inteiro, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Ucrânia, se as pessoas pararem com essa insanidade de querer se matar umas às outras. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você achou que esse vídeo é informativo. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações, beleza? Até a próxima!